Queridos irmãos, vamos dar sequência no vídeo 35. Então, nós estávamos tratando a respeito dessa questão. Olha só, Ramatiz disse aqui, Jesus, a fim de não reduzir o seu contato com o alto, isso aqui é inexistente. Isso é inexistente. Eu disse aqui que pode ser que eu vou usar outras questões aqui. Porque eu não estou duvidando de Ramatiz, não. Pode ser que Ramatiz permitiu que essa colocação permanecesse desse jeito para que alguém aparecesse e esmiuçasse do jeito que eu estou esmiuçando, à luz da doutrina dos Espíritos, com toda reverência a Jesus. Você entendeu? Porque Jesus, eu vou tratar no passado. Vou dizer no passado. Jesus, há 2000 anos atrás, era tão evoluído, mas tão evoluído, você entendeu? Que ele já tinha sido, ele não só foi o construtor da Terra, ele não só construiu a Terra, como ele construiu o sistema solar e outros sistemas solares. Você entendeu? Então, há 2000 anos atrás, Jesus, vamos pensar assim, um dia Deus o convidou e disse assim, está vendo aqueles nossos irmãos ali? Aqueles irmãos eram nós. Bilhões e bilhões de espíritos. Todo sofredor, nós. Sim, mestre, estou vendo. De hoje em diante, confio eles a você. Você, de hoje em diante, é o guia e modelo deles. Daquele momento em diante, Jesus se tornou responsável por todos nós. Você entendeu? Então, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, que um ser que criou não só o planeta Terra. Ora, gente, vamos supor que ele tivesse que comer um pedaço de carne. Ele não iria saber com antecedência as toxinas deletérias que se encontrava ali entranhadas naquela carne? Saberia. E ele mentalmente, ele iria desintegrá-las. Você entendeu? E iria comer. E não iria fazer mal nenhum a ele. Não iria nem elevar mais o nível dele e nem baixar mais o nível dele. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é intocável. É intocável. Isso é inquestionável. Então, Ramatiz aqui, ele pode ser que ele permitiu que esse tema permanecesse dessa forma, para que aparecesse alguém para analisar do jeito que eu estou analisando, à luz da doutrina espírita, mostrando a grandeza do Cristo. Porque nós não podemos banalizar o nome do Cristo, não. E do jeito que está aqui, está banalizando o nome do Cristo. Vão me respeitar. Eu peço desculpa a Deus e o mundo,
Mas do jeito que está aqui, está banalizando o nome do Cristo. Do jeito que está aqui, está igualando o nome do... Está igualando, tentando igualar o Cristo a nós. E o Cristo não tem nada a ver conosco. O Cristo está muito superior. Nós não temos nem noção de como o Cristo, onde ele vive, como ele é, nós não temos noção disso. Agora, que era do hábito do Cristo, sabe? Comer aqueles pães sírio, né? Mel silvestre, frutas. Isso ele comia, normal. Ele se fazia. Olha só para você ver uma coisa que eu vou dizer aqui. O Cristo se fazia natural como os homens da época, sem ser homens natural. Ele se fazia ser natural, sem ser homem. Porque Cristo não foi homem. Cristo está além do homem. Nós não podemos banalizar o Cristo, o nome do Cristo desse jeito. Então veja bem, Jesus, a fim de não reduzir o seu contato com o alto, que é isso? Um pedaço de carne iria reduzir o contato dele com Deus? Jesus foi o único médio de Deus na terra. O único. E ninguém mais. Ante o assédio tenaz e vigoroso das forças das trevas, mantinha sua mente límpida e a governava com absoluta segurança, graças aos longos jejuns em que eliminava todos os resíduos astrais. Isso também é inexistente. Porque o Cristo, ele não realizava jejum. Ele não fazia jejum. Ele não ficava em jejum. Ele era o jejum por excelência. Desde antes de vir à terra, ele já mantinha esse jejum. Aqui está como se fosse um jejum da terra. Não. Jesus está muito longe disso aqui. Então, gente, isso aqui é uma pegadinha. É uma pegadinha, entendeu? Então, eu respeito o Ramatiz. Eu vou falar a verdade para você, sabe? Eu poderia até parar de dar sequência nos vídeos. Mas não, eu reconheço que isso aqui é uma pegadinha pra gente refletir. Que nós temos que separar o joio do trigo. E tem gente que come gato por lebre, desse jeito que tá aqui, e nem percebe. Você entendeu? Jesus em jejum, gente. Pelo amor de Deus. A própria evolução de Jesus era um jejum, em todo sentido, espiritual e físico. Jesus não precisava realizar um jejum físico para dizer assim: eu estou pronto, eu estou preparado para mim entrar em contato com o Pai. Não. Para mim entrar em contato com o Pai, eu vou realizar um jejum de 5 dias. De jeito nenhum. E outra, tentação nenhuma perturbou Jesus. Como eles dizem que
Jesus foi tentado 40 dias no deserto pelo demônio, pelo capeta, não sei o quê. Isso é tudo mitologia, isso é palhaçada. Isso não existiu. Ô, gente, presta atenção. Jesus, que tudo criou aqui na terra, vai aparecer um capeta da mitologia e vai lhe mostrar cenas magníficas de paraísos do Éden que não acaba mais, lhe prometendo que se ele abandonasse Deus, ele, capeta, lhe daria tudo aquilo que ele estava vendo. Ele, filho de Deus, herdeiro de tudo, ia aceitar presente do capeta? Gente, capeta é a humanidade. Tontos. Isso não existiu, não. Isso é mitologia. Isso é invenção. Invenção dos papas para manter as pessoas com o cabresto ali, ó. Vai maiado, vai, seu besta. É aquilo que eu já disse, gente, e eu repito. A doutrina católica foi a religião que mais desgraçou a vida da humanidade em todos os séculos. Você não acredita em mim? Estude a vida de todos os papas. Estuda. Você sabia que todos os papas, eles, como se diz, eles bancaram as 9 cruzadas que existiu aqui na Terra? Você sabia que os papas, eles bancaram a era da Inquisição? Você sabia que os papas bancaram a escravidão aqui na Terra? E outras coisas mais que eles bancaram, que eu não vou falar agora, mas uma hora eu vou soltar isso. Então, o conselho que eu dou para você é o seguinte: antes de falar qualquer besteira, que é um direito seu, estude a vida de cada papa. O primeiro papa não foi Pedro. Quando iniciaram o papado, Pedro já tinha morrido fazia tempo, já tinha virado pó. Então, o primeiro papa chama-se Lino. Lino. Foi o cão chupando manga. Esse foi o cão chupando manga mesmo. E depois teve vários outros, Gregório I, Gregório II, foram cão chupando manga também, que desgraçou com a vida da humanidade. Procure, estude a vida dos papas na época das cruzadas, para vocês verem o que eles fizeram. Eles é quem bancavam as guerras naquela época, porque eles diziam ser responsáveis pela parte espiritual. E na terra, os imperadores que eram os responsáveis pela parte material. Então havia uma troca de bens materiais, dinheiro, moedas, ouro, tesouros. Leiam as biografias dos papas para depois vocês pensar. Então, continuando aqui.
Ante o assédio tenaz e vigoroso das forças das trevas, isso é banalidade, isso aqui não existiu não. Mantinha a sua mente límpida e a governava com absoluta segurança graças aos longos jejuns, tá? Jesus sempre teve a mente limpa, independente de jejum. Independente. Em que eliminava todos os resíduos astrais. Jesus nunca contraiu resíduos astrais. Nunca. Aqui no plano Terra, não. Eu não admito que falem assim de Jesus. Luiz, mas é Ramatiz que está dizendo. Não admito. Que ele depois se reúna comigo na espiritualidade e me chame a atenção é outra coisa, mas aqui eu não admito. Falar de Jesus e falar de Kardec, para mim, banalizando Jesus e Kardec, a pessoa arruma problema. Agora você imagine só, e eu aqui estou falando de Ramatiz, que é um espírito evoluidíssimo. Agora imagine se aparece um borrabota querendo tirar satisfação comigo com assuntos que eles desconhecem e que eu conheço. Eu estraçalho a pessoa, no bom sentido, verbalmente. Mas isso aqui eu não aceito. Luiz, mas então quer dizer que isso aí é mentira? Não, foi deixado aqui por Ramatiz para testar aquele que um dia viesse a separar o joio do trigo. Porque nós não podemos banalizar o nome do Cristo como aqui está sendo banalizado. Nós não podemos igualar Jesus a nós. Não, Jesus é um outro nível. Eu quero mostrar para vocês que Jesus é um outro nível. Compare-se qualquer outro espírito. Faça uma comparação, Chico Xavier, Allan Kardec, os apóstolos todos, Francisco de Assis, mas não toca no nome do Cristo. Nessas condições não toca. Porque se tocar, eu abro minha boca. Porque eu não admito isso. Eu não sei porquê, sabe, gente? Mas eu sou assim. Eu nasci assim. Eu vou morrer assim. Então é aqui que eu vou dizer de novo. Ou foi uma infelicidade do médium que não soube decifrar a mensagem de Ramatiz, ou Ramatiz permitiu que continuasse deste jeito aqui para que alguém esmiuçasse lá no futuro. E foi cair justamente na minha mão. E não é porque é Ramatiz, não. Porque se fosse qualquer outro espírito, eu ia abrir a boca do jeito que eu estou abrindo a boca. Então aqui, resíduos astrais. Jesus jamais contraiu resíduos astrais. Perturbadores dos veículos intermediários entre o plano espiritual e o físico. O mestre não desprezava esse recurso terapêutico para a tessitura delicada do seu perispírito. Isso também é mentira. Isso é mentira. Sabe por que é mentira? Porque tratando-se do mestre, isso aqui é apócrifo. Tratando-se de Jesus, isso é apócrifo. Porque Jesus nunca entrou nestas condições. Tanto é que Jesus, quando foi crucificado,
no alto da cruz, ele ainda teve força para dizer: Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que faz. E muitas pessoas que não têm conhecimento diz que Deus se revoltou naquele momento que o teu filho unigênito foi morto. Jesus não era filho unigênito. Jesus não era melhor do que nós para o Pai. Deus nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Não houve chuva, não houve trovoadas. O céu não se revoltou. Deus não se revoltou porque Deus não é morfológico. Ele não é o Deus da morfologia. Ele não é o Deus da ira. As pessoas têm que aprender a raciocinar. Se houve posteriormente a crucificação do mestre e de mais dois, que na época o hábito da época era crucificar todos aqueles que eram considerados crucificados e bandidos. Se houve uma chuva, foi através de um processo natural da natureza. Mas, do jeito que é narrado por aí, não. Quando Deus viu que o teu filho unigênito foi morto pela humanidade, ele se revoltou e mandou raios e trovões e chuva torrencial. Gente, que isso, gente? Universos que não tem começo e não tem fim, dimensões que não tem começo e não tem fim, e por não ter começo e não tem fim é limitado, e para lá do limitado existe universos e mais universos e mais universos e mais universos, mais universos. Deus vai se preocupar com esse fato que tudo já estava programado. Gente, a trajetória de Jesus, desde quando ele nasceu até quando crucificado, já era conhecido pelo Pai. Era a trajetória que Jesus percorreu ali, do nascimento até a morte na cruz, simbolicamente, porque Jesus não morreu, tá bom? Jesus não morreu. É o processo evolutivo nosso aqui na Terra. Ninguém consegue nada sem ser através de sangue, suor, dores, lágrimas, humilhações, açoites, ingratidão, traição. Aqui na Terra a gente só encontra isso, gente. Então aquele que mediante estas situações tem paciência, resignação e aceitação, ele ascende com mais facilidade. Entendeu? Não se esquecia de vigiar a sua própria natureza íntima. Isso também é inexistente. Jesus não se esquecia de vigiar a sua própria natureza íntima. Jesus era o Senator, era o Nadir da evolução. Isso também aqui foi colocado para que nós pudéssemos analisar, tá? Vigiar sua própria natureza divina. Situada num mundo conturbado e agressivo que atuava continuamente como poderoso viveiro de paixões e detritos magnéticos a forçarem-lhe a fisiologia angélica.
nós vamos para o outro vídeo, mas nós vamos voltar nesse mesmo tempo, que esse tema ainda vai dar pau pra manga. Porque a minha boca não cala.